Daniela Rainer é autora do projeto que tenta barrar o decreto que institui aí o programa Terra da Gente do governo federal, que visa facilitar a reforma agrária. A deputada também criou o projeto que susta os efeitos do decreto sobre a demarcação de terras indígenas Potiguar de Montemor, na Paraíba, Morro dos Cavalos e Tolo do Imbu, em Santa Catarina. Primeiramente, deputada, vamos explicar o que é o Terra da Gente. Seria aí uma garantia para facilitar a reforma agrária, né? Num país onde há terras, mas o governo não dá títulos? Exatamente. A gente vive uma série de equívocos no Brasil, né? Vamos utilizar essa palavra, né? O Brasil como um todo, a administração, o atual governo federal tem cometido uma série de equívocos que tem deixado o nosso país numa situação bastante complicada, seja na economia, em diversos outros setores, né? E o agro parece ser a maior vítima desses desmandos do governo federal. E o Terra da Gente, ele vem com essa ideia, né, eles dizem que o objetivo é facilitar, mas na verdade ele está infringindo a lei. O que é o Terra da Gente? Ele passa a colocar para a reforma agrária terras, disponibiliza para a reforma agrária terras produtivas por adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória? É quando tu tens uma dívida com a União, ou qualquer dívida, aí tem todo aquele processo que pelo Código de Processo Civil precisa inclusive ter asta pública, vai a leilão, onde inclusive o devedor pode arrematar ao final e ficar com seu bem de volta. Então isso é adjudicação compulsória. O que o programa Terra da Gente faz? Ele vê uma terra que tem dívida com a União, pode ser por financiamento agrícola, qualquer coisa, atrasou uma prestação lá, está em atraso, o governo vai lá, na mão grande, numa canetada, e pega essa terra, retira essa terra do proprietário ao arrepio da lei, né? Eu volto a dizer, ao arrepio da lei, e coloca para a reforma agrária. Foi isso que aconteceu. E é totalmente ilegal e cria um precedente extremamente preocupante, porque se amanhã depois vão bater lá na nossa porta e dizer, olha, vem cá, tu está com 2, 3 prestações do teu financiamento residencial atrasado, nós vamos tomar para distribuir para um outro tipo de reforma agrária, para os sem-teto, ou sei lá para quem. Então, é algo extremamente preocupante, a lei não permite que isso aconteça, né? E cria uma nova modalidade para a reforma agrária. E aí, aquilo que tu disseste muito bem, a gente vive num país onde a impressão que a gente tem que o governo fomenta esse tipo de ação, fomenta a invasão de terra, fomenta essa discordância social, né, e que é inclusive crime, né, invasão de terra é crime. A gente, inclusive, tem projetos de lei para agravar a pena. No meu projeto de lei, inclusive, tem uma qualificadora que chega até 8 anos de detenção, porque hoje a lei é muito branda e aí facilita esse tipo de ação. Mas a sensação que a gente tem é que o governo federal está fomentando e até parece que financiando. Às vezes a gente tem a sensação de que o MST e esses movimentos têm uma espécie de orçamento próprio, né? Ou, no mínimo, um fomento muito grande do atual governo federal. Então, a gente, além de defender essas terras que entraram no Terra da Gente, que a primeira, inclusive, é lá em Santa Catarina, no município de Exortéia, que é uma terra produtiva, uma terra que tem uma dívida de ex-proprietários, né? Enfim, e retira, né, essas terras do proprietário sem o devido processo legal. Então, além disso, nos preocupa o precedente que isso gera, né, por abrir um espaço sem fim, né? A gente tira o último limite que ainda se tem de garantia da propriedade. E essa saga do governo federal de retirar a terra de quem tem, né, de não respeitar o direito à propriedade, de não respeitar quem trabalha e quem produz, é algo que nos preocupa demais e que está ostensivo para todo mundo ver, né?
E é uma preocupação que tem que se estender para a população precisa estar atenta ao que está acontecendo, porque como nós já colocamos aqui, a gente sempre traz essa informação, a MST é uma organização criminosa, não é um movimento social, não é um movimento que realmente quer terra, porque quem quer terra acaba se tornando assentado, ele sai desse movimento, porque ele é usado como massa de manobra, ele é assentado e está guardando lá a regularização fundiária, está guardando o título e ele não consegue, porque esse realmente quer trabalhar. Agora, aqueles 3, 4 lá que lideram, que não tem CNPJ, não tem CPF, não tem ninguém identificando aí, é só algazarra, é só uma ramificação do governo federal e eles têm cargo no governo, eles têm orçamento do governo, eles viajam com o governo e infelizmente, e é como você falou, daqui a pouco é um outro tipo vai ser o sem teto, vai chegar na cidade. É o comunismo, é o início do comunismo que pretende se instalar, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Exatamente. E quando a gente fala, Joyce, da questão de simplesmente haver esse movimento criminoso, porque é crime, volto a dizer, pela legislação penal é crime, e a gente vai conseguir agravar a pena nessa situação. E abre o leque, não é só para a área rural, muitas pessoas pensam que é só para a área rural, não é. Isso e já está acontecendo na questão indígena, que a gente vai falar depois também, e tantas outras formas que eles encontram essas massas de manobra para dar continuidade a esse projeto dele, porque se eles tivessem realmente o desejo de torná-los produtores rurais, enfim, eles dariam título de terra. Hoje, pelo próprio INCRA, nós temos mais de 100 mil propriedades sem titulação de terra. E o governo do PT e o MST, eles sempre fomentam a invasão de terra, o conflito social, mas não titulam e não dão a possibilidade para se tornarem produtores, né? Ao contrário do que o governo Bolsonaro fez, que foi o governo que fez a regularização fundiária e que entregou mais de 40 mil títulos de terra. Então, foi o governo que se preocupou com o produtor rural. Essa pessoa se tornou, que estava lá produzindo, trabalhando na terra, que já é de assentado e que está trabalhando e produzindo, o governo Bolsonaro deu a titulação de terra. Isso facilita financiamento rural, crédito rural, faz com que ele realmente seja um produtor, né? Porque enquanto não tem a titulação de terra, não consegue investir, não consegue produzir, não consegue fazer nada. E a gente vê esse crescimento e uma total distorção por parte da sociedade que não consegue entender o que realmente acontece e a gravidade disso no sentido de aumentar cada vez mais esse leque e desrespeitando, né, o direito à propriedade, desrespeitando a propriedade, volto a dizer, não só na área rural, na área urbana também. E vai chegar o momento que vai bater na porta da gente e dizer, olha, você também faz parte do meu projeto, dá licença, porque o seu apartamento agora, a sua casa, a sua propriedade urbana também vai para... Ao ponto que as coisas estão caminhando, não vai demorar muito para isso acontecer.